Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 42 até o versículo de número 47, tá bom? Então, Atos, capítulo de número 2, versículo do 42 ao 47, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite falar sobre unidade, sobre união, sobre comunhão, mas sobre unidade. A bem da verdade, eu quero começar a falar sobre os riscos da unidade, ou os riscos, ou os perigos que comprometem a unidade. Os perigos que comprometem a unidade, tá certo? Então, para falar dos perigos, eu preciso falar um pouco sobre o que é a unidade. Eu peguei aqui uma definição de unidade, união, que diz: é o ato ou efeito de unir, acordo, pacto, aliança, agrupamento, aglomeração. Aí preste atenção nesse último ponto: conformidade de pensamentos ou de esforços, harmonia. Unidade, essencialmente, se eu fosse resumir o que é a unidade, é a união de esforços para se atingir um objetivo. É a união de pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e ela une os seus esforços, une as suas forças, os seus recursos, para juntos alcançarem esse objetivo, alcançarem o propósito que é comum. Para existir unidade, tem que existir algo que é comum àqueles que estão juntos. Essencialmente, o que une os que se juntam é o mesmo propósito, é uma mesma motivação, é o mesmo objetivo. No exemplo de nós, existe uma unidade em nós, existe comunhão, existe união. Isso por quê? Porque nós compartilhamos, nós temos uma mesma fé, o mesmo Espírito. Eu falo do Espírito de Deus que está em mim, está em você, está em nós. Nós temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Qual? Viver para a glória de Deus.
nos une o mesmo propósito. Nós estamos unidos no propósito de todos nós adentrarmos as mansões celestiais e eternamente vivermos para adorar e para servir o Deus vivo e verdadeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim ou não? Isso nos une ou não? É o mesmo propósito ou não é? Nós temos o mesmo propósito, porque segundo a ordenança do nosso Cristo, nos foi dada a missão de levar a mensagem das boas novas, portanto comunicar aos que estão de fora que eles podem entrar, aos que estão distantes que eles podem ser aproximados, o paraíso da cruz, aos que estão perdidos eles podem ser encontrados pelo Salvador, aos que estão condenados eles podem ser salvos, livres desta condenação mediante o derramar do sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, a missão de levar as boas novas para que outros, ao ouvirem, respondam positivamente ao convite do Evangelho, se rendam ao amor de Cristo, se entreguem ao senhorio de Cristo e sejam salvos juntamente conosco e passe a caminhar conosco no mesmo propósito e disposição do coração de morar na glória. Amém? De viver de forma que o Senhor, o nosso Salvador, seja glorificado na terra dos homens. Então, para que haja união, precisa haver algo que una, que seja comum a todos, essencialmente um propósito, ou vários propósitos, como foi o caso que eu disse aqui para os irmãos. Fica claro que na igreja primitiva havia unidade. No versículo de número 46 está escrito: perseveravam unânimes, ou seja, todos estavam de acordo, todos tinham o mesmo pensar, o mesmo desejo, o mesmo objetivo, unânimes. Não havia discordância do que eles queriam, de como queriam viver. Estavam unânimes todos os dias no templo, partiam o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. A igreja primitiva, ela sempre será um modelo para a igreja de todas as épocas. E uma das coisas que nós observamos na igreja primitiva é união, unidade. Não confundamos unidade com uniformidade. Uniformidade, nós conseguimos ver uniformidade, por exemplo, num exército, num batalhão de soldados que marcham no mesmo ritmo, numa mesma direção e tem a sua farda semelhante, igual. Isso é uniformidade, por isso a palavra uniforme, igual. Unidade, união não é uniformidade. O que eu quero dizer com isso? Na uniformidade nós temos o igual. Na unidade não precisamos ser iguais no vestir, no aparentar, na condição social. Não, aí pode haver diversidade, na etnia. Então, na unidade pode e existe a diversidade, mas existe o mesmo querer, o mesmo pensar, o mesmo sentir, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma motivação, o mesmo Deus, a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo Espírito, o mesmo amor que nos foi derramado nos nossos corações.
conseguem entender isso? Não é porque nós estamos unidos que nós vamos nos vestir iguais, que nós temos que ter as mesmas coisas, que nós devemos ser parecidos no aspecto físico. Um exemplo de unidade na igreja primitiva, até porque a oração do Senhor Jesus, a oração sacerdotal, ele pede o que? Ele pede que todos sejam um, todos que nele colocar a fé, que se submeterem a ele e entregarem a vida a ele, todos no corpo, na igreja, sejam um com ele, como ele é um com o Pai. Unidade. Ela não apenas é desejada por Deus, ela é uma marca da igreja. Amém? Aí nós temos as bênçãos resultantes da união, da unidade. Eu encontro em Eclesiastes algumas bênçãos. Por exemplo, Eclesiastes capítulo de número 4. Eclesiastes 4, versículo de número 9. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que o sábio está dizendo? Que quando se unem forças, quando dois se unem, portanto unem as suas forças, os seus recursos, eles têm como conquistar algo que seja maior e mais depressa. Ou seja, na união se aumenta a força, portanto a possibilidade de se conquistar coisas maiores e mais depressa. Sim ou não? Vocês concordam? Sim ou não? É lógico. Quando se tem uma pessoa que trabalha e ela se une com o seu cônjuge, o varão com a varoa, e eles unem também o seu salário, o seu soldo. O que acontece? Se antes com o seu salário dava para comprar X, com o salário dos dois unidos dá para comprar Y, para comprar mais, não é? Um outro exemplo, bem, se é apenas um que está orando, quando se casa, aí os dois oram, é lógico que eles têm mais forças. Se é um defendendo a casa, uma é essa força, mas se são dois, se são mais, três, maior é a força. Por que você acha que na antiguidade, além de entender que os filhos eram herança do Senhor e a bênção do Senhor, os pais faziam questão de ter muitos filhos, por causa da força que se ampliava. Nós estamos falando de um tempo em que o serviço braçal fazia toda a diferença. Nós estamos falando de um tempo em que a defesa da cidade ou era feita pelo exército ou pelos homens da família. Então, um pai que tinha uma propriedade, ele era responsável por defender a sua propriedade. Uma coisa era o pai sozinho, outra coisa era o pai com os seus filhos.
maior era a força para defender. Então, quanto mais numerosa a família, quanto mais homem tivesse naquela família, maior era a força desta família de defesa e também de produção, porque vamos trabalhar no campo, força braçal. Quem é que vai para o campo trabalhar com a força braçal? Os homens. Então, maior produção, maior paga tem de seu salário. Então, em primeiro lugar, uma das bênçãos da unidade é a força, o poder de ampliar a sua conquista. É maior força para a defesa e também para o trabalho, portanto é maior a recompensa. Amém? Um casal que é unido financeiramente, eles têm maior potencial de conquista. O casal que é dividido financeiramente, um vai para um lado, outro vai para o outro e acabam não construindo muito, ou se constrói, não é na mesma velocidade se os dois estivessem unidos em comum acordo, em unidade, dissessem: vamos fazer juntos, vamos conquistar juntos, vamos juntar os nossos recursos para obter mais depressa. Não é verdade? Sim ou não? Sim. No mesmo livro de Eclesiastes, olha o que no capítulo 4, a partir do versículo 9, ele fala só do poder da unidade. No versículo 10 ele diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Poder da unidade tem maior chance de sobreviver às intempéries da vida, às lutas da vida, às dificuldades da vida, porque se um está abatido, o outro vem e encoraja. Mas se existe a solidão, se existe o estar sozinho, o que acontece quando está se abatido? Quando é abatido, fica por lá. O bom da unidade é isso, e nós vemos muito isso na igreja, e deve existir, faz parte da unidade. O que? Está um irmão desanimado, chega um, chega outro, chega mais outro. E aí, meu irmão, o que está acontecendo? Meu irmão, nós vamos vencer juntos. Irmão, vamos orar. Irmão, eu vou orar, vou jejuar com você. Eu vou orar com você. Não desista. Levanta, deixa eu te ajudar a levantar. Vamos que vamos, o céu está logo ali. É ou não é verdade? Não é? É o poder da unidade. E aí tem tempo que está um abatido, aí tem os outros que estão orando por eles. Depois é aquele outro que está abatido, daquele outro grupo, ou daquele grupo que tem mais afinidade, e esses daqui estão orando. Enfim, se um cair, tem que ir um levante. Mas se tiver só, então, é ter um auxiliador presente para os dias difíceis. Nós temos auxílio. Na unidade existe auxílio para levantar o que é abatido, o que é caído. Versículo 12 diz: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E de novo nós vemos a ênfase no poder da força. Olha, Israel era uma nação com um determinado nível de força quando era unida, as 12 tribos de Israel. Mas quando houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, as 10 tribos ficaram para o reino do norte e as 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram para o reino do sul. O reino dividido
ficou mais vulnerável, mais fragilizado, de fato, o inimigo prevaleceu primeiramente sobre o reino do norte, e depois de 200 anos sobre o reino do sul. Irmãos, a unidade é tão tremenda que o próprio Deus reconhece isso. Todas as vezes que eu falo da unidade, eu lembro desse texto. Qual é? O de Gênesis, daquele atribulado Nimrod que quis fazer uma torre para tocar no céu, não sei o quê. A ordenança de Deus é se espalhem sobre a terra, povoem a terra. E o que é que ele determinou no seu coração? Não, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui e nós vamos erigir uma torre que toca o céu. E eles começam a trabalhar, o povo tinha uma só língua e eles tinham o quê? Que diz respeito à unidade, um só propósito. Qual o propósito? De permanecer naquele lugar, e naquele lugar eles erigirem uma torre que subisse e tocasse nos céus. Eles tinham esse propósito, e baseado no mesmo propósito, o que é que eles fazem? Eles trabalham no mesmo propósito, eles unem força, eles constroem, eles edificam, eles se fortalecem. E o que é que Deus faz? Deus desce para confundir as línguas deles, eles não conseguirem se comunicar, perderem o mesmo propósito e se espalharem pela terra como Deus havia ordenado. Mas o que Deus diz? Olha, eles uniram a força, estou parafraseando, eles se uniram, e isso é só o começo do que eles podem fazer. Estou parafraseando. Deus reconhece que na unidade deles existia uma força que estava se materializando na construção, e aquilo era só o começo. O que eles podiam fazer, aquela multidão unida no mesmo propósito, era quase que imprevisível. Logo, nós trazendo para a nossa realidade, nós unidos, aleluia, unidos no mesmo propósito, nós, a igreja, e unidos com o Espírito de Deus, segundo a vontade do nosso Deus, unidos ao nosso Deus, seguindo numa direção dada pelo Espírito de Deus, segundo a vontade do Senhor, nós podemos realizar no Senhor e para o Senhor o inimaginável para nós, o impossível. Aleluia. Não dá para descrever o que é possível se realizar, onde é possível chegar no poder da unidade, isso na direção do Espírito, segundo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo as minhas palavras, irmãos? Irmãos, eu estou dizendo que o impossível pode ser conquistado. Nós podemos chegar a lugares, a pontos inimagináveis agora na nossa humanidade, até difícil de imaginar, mas em Deus e para Deus, unidos, nós podemos o impossível. Você pode dar glória a Deus? Quem não conhece o Salmo, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, escorre sobre a sua orla. É como um monte Hermon, e ali Deus ordena a sua aleluia, Jesus. É bom, é agradável a unidade. Primeiro é bom e agradável. É maravilhoso estar num ambiente onde existe unidade, onde não existe rivalidade, que a rivalidade não cabe na unidade. É maravilhoso estar num ambiente onde não existe o ciúme, porque o ciúme também não cabe na unidade. É maravilhoso estar num
ambiente onde não existe contendas, divisões, facções, que são grupos. Isso tudo não cabe na unidade. Na unidade não tem ciúme, não tem inveja, não tem facções, não tem dissensões, que são brigas. Por isso é agradável estar num ambiente desse, quão bom e quão suave é. Tem pessoas, irmãos, que não tem um ambiente desse no trabalho. Tem pessoas que não têm um ambiente desse na sua casa. Por isso a igreja precisa viver esse princípio. Ela deve buscar com todas as suas forças. E ela deve defender quando alcançar isso com todas as suas forças. Para que nós sejamos este ambiente, para que aquele que está perturbado, angustiado, ele não encontra paz na sua casa, no seu trabalho, mas ele, ao chegar na igreja, além de acolhimento, além de amor, ele encontra esse ambiente agradável, suave, resultante de uma igreja que marcha, que caminha unida, segundo o coração de Deus. Quão bom e quão suave é. Eu tenho dito esses dias, eu tenho agradecido ao Senhor, meu Deus, por esse ambiente de unidade que nós estamos vivendo, por esse tempo, por esse estado de unidade que nós estamos vivendo. Uma unidade que se reflete em juntarmos forças para cumprirmos as missões que Deus tem nos dado. Uma unidade que se reflete na preocupação que temos uns pelos outros, no afeto, no amor fraternal, no respeito, na admiração que temos uns pelos outros. É bom, é agradável, primeiramente é isso. E por fim, irmãos, é o lugar onde Deus derrama as suas bênçãos. Onde há unidade, existe bênçãos de Deus sendo derramadas. Eu vou repetir que é para você pegar e dar glória a Deus. Aleluia. Aonde existe unidade, existe bênçãos de Deus sendo derramadas. Aleluia. Onde existe a unidade, existe sim peso, existe uma ação maligna. Ali Deus ordena a sua bênção. Ali Deus ordena a sua bênção. Onde há unidade, Deus ordena a sua bênção. Onde há unidade, existe um fluir do Espírito de Deus, existe um mover do Espírito de Deus. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba, a orla de Arão, aleluia. Óleo é na Bíblia símbolo da presença do Espírito de Deus, do poder do Espírito de Deus, da ação do Espírito de Deus, da capacitação do Espírito do Senhor. Aonde há unidade, existe um fluir e uma ação poderosa do Espírito do Senhor. Acorda, crente. Aleluia. Nós vimos o poder da unidade nas viagens que nós fizemos, tanto lá em Crateús como em Teguçuó. Nós estávamos com um só coração, o mesmo propósito, que nos foi revelado, que nos foi passado. Glória a Deus. Vocês creram? Como disse o rei Josafá: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, vocês vão conquistar. Vocês creram na direção que Deus me deu, eu passei para vocês. E nós nos unimos. E o resultado foi, além de experiências que com certeza, no mínimo, acrescentaram a nossa fé,
aumentar um pouco a nossa fé, nós vimos o agir de Deus numa igreja que estava precisando de uma visitação poderosa do nosso Deus. Nós vimos o poder de Deus. Nós somos usados por Deus. Houve visões, houve sonhos com revelação, houve profecia, houve batismo com o Espírito Santo, houve um poder transbordante, tão transbordante, que saiu, que foi para além das paredes da igreja, alcançou os irmãos que estavam lá na casa, de frente da igreja. Eles sentiram o poder de Deus, e um deles dizia: vem de lá, 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 porque o poder que eu estou sentindo vem de lá, de dentro da igreja. Aleluia! Em outras palavras, se nós queremos ser uma igreja que vai continuar sendo usada por Deus, nós devemos investir e defender a nossa unidade, a nossa união, com todas as nossas forças. Quem está comigo, diga amém. Agora, existem investimentos de Satanás para destruir a unidade. E hoje eu quero abordar só um deles e nas mensagens que virão abordar outros. Mas uma das armas, um dos recursos usados pelo diabo para destruir a unidade da igreja se chama murmuração. Vou repetir: um dos recursos usados pelo diabo para destruir a unidade de uma igreja se chama murmuração. Porquanto eu estou dizendo que quem murmura se está emprestando a Satanás para ser usado por ele, está emprestando a sua boca, o seu ser, para ser um canal do diabo para promover o desequilíbrio e até a destruição da unidade. Murmuração. Vocês sabem o que é murmuração? Quem sabe o que é murmuração? Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo está usando o exemplo de Israel, aquela geração que saiu do Egito e peregrinou no deserto, e que murmurou. Ele está usando a referência deles, o exemplo deles, está apontando para o exemplo deles, está dizendo: ó, não façam o que eles fizeram. E o que eles fizeram no apóstolo Paulo? Eles murmuraram, e o fim deles, por causa da murmuração deles, foi morrer. Perecer é morrer, serem destruídos, consumidos no deserto. O destino do murmurador é a morte. Você pode repetir comigo? O destino do murmurador é a morte. Murmuração, definição segundo Josimar Gonçalves Belino. Não quer dizer que esteja errado,
É que a minha versão ela é resumida, ela é objetiva. Murmuração é o mesmo que, literalmente, se queixar pelas costas. Se queixar, que é se opor aos ouvidos. Por isso, murmuração é falar baixo ao pé do ouvido. Aqui no nosso bom português, cochichar. Pé do ouvido. Entendeu? Pode ser no pé do ouvido, bota a orelha ali. Ou então pode ser, chega. Então deixa eu dizer, o pastor está com uma conversa aí, que murmurar é coloca o diabo. Eu não acredito nisso aí. Qual murmurar o pastor? O pastor está inventando um negócio aí para a gente fazer mais sobrecarga sobre nós, mas cansado disso. Murmuração é falar pelas costas, é falar por trás, em voz baixa, como um cochicho. Por isso, murmuração é isso. Pronto, eu dei a definição o mais compreensível que eu acredito ser. Mas eu percebi que os crentes, uma boa parte dos crentes, eles têm uma dificuldade enorme de pegar o conceito e de identificar na prática. Vou dar um exemplo. Eu dei aula e falei sobre murmuração aqui na escola dos discípulos. Passou alguns dias, acho que umas 2 semanas, porque é pela segunda, estou convidado para participar. Aí veio um assunto polêmico. Aí está lá, né, tentando convencer pela palavra. E aí eu vejo a pessoa que não estava recebendo, conversando aqui com a outra, se queixando, não aceitando, mas ao invés de jogar o argumento para o pastor, para através do argumento convencer ou aceitar ser convencido, não, fica aqui, ó. Isso é a murmuração. Então, na essência, o murmurador é alguém que, preste atenção, porque isso é sério. Você aceitando não, mas é o que é. Por isso que a murmuração é tão terrível. A murmuração é um ato de incredulidade, dependendo do que se murmura, do que se queixa, do que não se aceita. Um exemplo, nós vamos já ler Números 14. Ali a murmuração se deu pela incredulidade. A murmuração, então preste atenção, incredulidade, o crente tem que viver pela fé. Olha, uma murmuração é o capeta. Rebelião, insubordinação, porque a murmuração é uma queixa por trás, ao pé do ouvido ou próximo, ou em baixo volume de voz, para que de quem se discorda, quem discorda não ouça. Portanto, é uma atitude de rebeldia, porque não se está aceitando. E a gente vai voltar para número 14 e também Deuteronômio 1, acho que é o 27, se não me falha a memória, que o povo murmurava em suas tendas, eles se queixavam da ordenança de Deus,
Eles não aceitaram no coração. E eles se opunham ao que Deus havia ordenado, ao que Deus havia determinado. E no caso lá era: bora possuir a terra prometida, meu povo, confia em mim, eu vou estar com vocês, vocês vão ser vencedores. Eles não creram, e ao não crer tiveram medo e se opuseram ao que Deus havia determinado. Então, atitude de insubordinação, de rebeldia, que é se opor. Por que a murmuração destrutiva? Porque é um ato de falta de fé, incredulidade, de rebelião e insubordinação, que se dá contra uma ordem, e a ordem vem de um líder, sem que ele saiba. É uma atitude de rebelião velada e não aberta. Aberta ao confronto. Não vou fazer, eu não aceito. Por isso, em terceiro lugar, murmuração, a atitude de um covarde, que não se queixa abertamente, que não se rebelia abertamente. Eu não estou dizendo que se queixar é certo e se rebeliar também. Eu estou dizendo que por ser velado, é atitude de covarde. Exemplos de murmuração. Oh meu Deus. Ou para a Bíblia, eu não vou dar aqui na igreja não, que é para não depois voltarem murmurando. Não é? Tipo, por que o pastor fica com alguns numa sala com ar-condicionado e eu não? Tipo, isso aqui é. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Números 14. Números 14. Um dos momentos em que Israel murmurou. Que um exemplo, tá bom? Ai, Jesus, me ajuda. Então toda a congregação, versículo 1, então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E aí nós temos versículo 3: porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E segue: que evento é esse, pastor? É evento que eles chegaram, né, aos limites do deserto, então próximo de Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e mel, conforme Deus havia dito, a terra que seria conquistada pelo povo. E aí existe aquela direção para que eles enviem 12 espias e voltam os 12, e aí os 12 começam, e 10 dizem: rapaz, a terra é boa, de fato, olha aqui o cacho de uva, 2 homens precisavam carregar. Agora tem uma coisa, o povo lá está muito bem guarnecido, certo? Eles têm muitas armas, é um povo treinado na guerra, tem o caso dos gigantes lá, eles parecem os gafanhotos na frente deles. Ele não vai dar para ele disputar, não. Josué e Caleb tentam animar, reverter aquele relatório incrédulo do cão, mas não teve jeito. Olha que interessante,
que o povo, lógico, deu ouvido aos 10. Lógico por quê? Porque era um povo incrédulo. Porque se fosse um povo crente, eles iam lembrar do que havia dito Deus por boca de Moisés, que daria a terra prometida a eles. Eles iam confiar na palavra de Deus, que é o mesmo que confiar em Deus. Ao não confiar na palavra de Deus, eles estão desconfiando do Deus da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A questão é um detalhe que você precisa observar. Deus não falava diretamente com o povo, portanto eles não ouviam a voz de Deus. Lembra do monte? Eles disseram: não. Fale você, Moisés, com Deus. Deus fale contigo e você fale a nós. Nós não queremos ouvir diretamente a Deus, nós estamos com medo. Então Moisés é o porta-voz. Deus fala a Moisés e Moisés fala para o povo. Ou seja, a palavra que eles têm da parte de Deus vem através de um homem. Um homem escolhido por Deus. Sim. Só que na hora em que se duvida, o que se pensa? Se é apenas um homem. Quem disse que essa palavra é a palavra de Deus? Você está entendendo onde é que o diabo entra? Quando ele quer levantar o espírito da incredulidade. Não, mas é só um homem. Quem disse que é Deus que está falando através dele? Aí então eles murmuram toda aquela noite. Abre em Deuteronômio, no capítulo 1, Números 14, relata o evento que aconteceu, certo? Em Deuteronômio 1, Moisés reescrevendo os fatos para trazer ensinamento a outra geração, a geração que nasceu e cresceu no deserto, que precisam aprender a palavra do Senhor, porque aquela primeira geração morreu pela incredulidade manifesta nas murmurações. Vou repetir: morreram na sua incredulidade manifesta nas murmurações. Incredulidade, murmuração, incredulidade estão juntos. Aí ele está ensinando essa nova geração. Aí presta atenção o que ele diz no versículo de número 26, diz assim: mas vós não quiseste subir, fostes rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus, murmuraste nas vossas tendas. Murmuraste aonde? Murmuraste aonde? E disseste: o Senhor nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus que nos destruíram. Em Deuteronômio 1:27, Moisés traz um detalhe que não é apresentado no 14. No 14 diz: se murmuraram toda aquela noite. Em Deuteronômio está falando do mesmo relato, do mesmo evento. Ele diz: murmuraram nas vossas tendas. Significa dizer que houve um momento que eles ouviram o relatório dos 10 e dos 2, tiveram um momento ali e terminou a reunião, vão para casa. A casa deles eram as tendas, e nas suas tendas, nas suas casas, eles começaram a pau no Moisés, pau no líder, pau em Deus. Toma, língua ferina. Esse Moisés não tem nada de Deus. Esse Moisés trouxe a gente aqui para morrer. E murmuração. Se engana quem pensa que murmuração se dá só no ambiente da igreja. Tem murmurador no trabalho. Tem um bocado de gente que diz que é crente, mas é um murmurador no trabalho. Vive se queixando por outro funcionário
das direções que vêm da liderança. Vive se queixando da forma que a liderança procede, do que ela pede para ser feito. Murmurador, você não vai ser abençoado nem aqui, nem na China, nem em Marte. Sabe aquela vaga que você está doidinho por ela? Não vai ser para você, murmurador. Murmurador não tem a bênção de Deus. Tem crente que não progride na vida, no trabalho, nas relações, porque é um murmurador, vive a se queixar. É diferente de alguém que questiona porque não entendeu, quer entender para poder fazer direito. Quem pegou, diga glória a Deus aí. Repete aí, pastor. O murmurador é diferente de quem questiona, quem pergunta porque não entendeu, quer entender para fazer direito. Porque quem questiona, vai questionar para quem? Para quem o ensinou, para quem o orientou, para quem o direcionou, seja na igreja, seja em casa, filhos do papai e da mamãe. Você pensa que vai ser abençoado na vida se você for um murmurador que se queixa às costas do seu pai e da sua mãe? Você pensa que a bênção do Senhor vai te seguir se tu for um murmurador? Eu quero dizer uma verdade para você, mas no intuito de você deixar a murmuração. A maldição vai te seguir. O capiroto está usando a tua boca. Porque a murmuração é uma atitude de rebelião contra a autoridade. No caso aqui eu estou falando dos pais. E minhas filhas estão aqui no culto. Sabe aquele menino? Aquele menino que tudo murmura? Vai fazer a tarefinha que você tem a responsabilidade? É só rabugento. Quem é da minha idade sabe aí do rabugento. Na igreja, hein? Na igreja. Sabe, tem pais que estão afastando os filhos da igreja. Depois vai botar a culpa no pastor. São os pastores que afastam. Tipo um pastor que nem eu, que prega uma palavra dessa. É esse pastor que se afasta. Não. Não é, são pais murmuradores. E quando termina o culto, ou no mesmo dia, ou no outro dia, vai lá o marido conversar com a mulher em frente aos filhos. Rapaz, eu não concordo com o que aquele pastor disse. Quem é que pastor disse? Não. Então o pastor fala de dízimo e oferta. Eu não concordo. O pastor está atrás de dinheiro. O pastor quer o nosso dinheiro. Tem pais que estão desviando os filhos. Por quê? Porque ficam criticando a igreja, a liderança da igreja. Fica criticando tudo que ele não concorda. Fica criticando, murmurando em casa. Murmurar é falar pelas costas, irmão. É criticar pelas costas. É não concordar com algo, ficar se queixando pelas costas. Isso é murmuração. Aí isso está descendo no coração dos filhos. Aqui já teve muita gente, por isso também já saiu muita gente. Teve gente que saiu daqui porque murmurava, eu fiquei sabendo, né? No fim, já acaba sabendo. Criticando, porque eu corrigi, eu disciplinava. Não precisa fazer isso. Não, está sendo muito duro. Teve um cidadão que
Eu cheguei para conversar, olha, o cidadão chegou, maravilhado, que a gente estava cuidando da neta e tal. Amém, mas nós não educamos, nós auxiliamos os pais na educação. Então, presta atenção. Beleza, com o tempo, né, começou a fazer algumas coisas erradas contra a palavra de Deus. Nós somos uma igreja, irmão. Nós praticamos as Escrituras. Então, segundo a palavra de Deus, a gente ensina, a gente estimula, a gente aconselha, a gente corrige. E aí, antes de corrigir, eu cheguei para conversar com o bendito avô. Mas ele já dizia que achava errado, corrigir, não queria nem saber o que a palavra dizia. Era o achismo dele, pelas costas do pastor. Aí o que aconteceu? Eu fui na casa dele. Bem, ele pensando que ia defender a neta dele de se desviar por causa de uma possível disciplina, se ela não aceitasse a minha orientação, aí sua disciplina se for um pecado que não se quer abandonar, não é simples assim. O que é que ele fez? Saiu da igreja, levou a netinha se desviou e continua desviada já faz alguns anos. Não adianta. Murmurou, se queixou, deixou sementes, porque a murmuração deixa sementes. Irmão, isso é tão sério que o exemplo, eu estou trazendo Deuteronômio, Números, porque o próprio apóstolo Paulo falou na igreja de Corinto, olha, vocês prestem atenção, vocês não vão imitar aquele povo, porque eles morreram no deserto. Vai acontecer o mesmo com vocês, então serve de exemplo para nós. E murmuradores, não dá para andar com Deus. Deus não se apraz, Deus não tem comunhão com o murmurador. Então ele precisou, para que ele pudesse cumprir a promessa dele, porque qual era a promessa dele a Abraão? A tua descendência vai herdar essa terra que você está peregrinando. Eu garanto, dou a minha palavra. Aí ele tirou a descendência de Abraão, só que essa descendência era de murmuradores incrédulos. Deus teve que matar essa geração, para que a geração que não fosse de murmuradores e geração de crentes possuísse a terra prometida e Deus cumprisse a sua promessa. Oh, que palavra dura, Deus mata. Mas Ele também dá vida. E a verdade é que Ele não quer matar, Ele quer dar vida. Ele quer que tenhamos vida, mas vida com abundância. Ele quer que tenhamos vida e vida nele. Mas nós só podemos ter vida nele se nós entendemos que a boa vontade dele é a melhor vontade para nós. Se nós estivermos dispostos a viver a vontade dele, nós viveremos. Para encerrar, a murmuração, como eu já disse, ela pode ser praticada em vários ambientes: no trabalho, na família, em casa, no lar, na igreja. A murmuração ela é tão terrível que ela, no Novo Testamento, ela está na boca de quem? Quando a gente dá uma pesquisa no Novo Testamento, murmuração, ela vai estar na boca dos fariseus. Os fariseus murmuravam. Os fariseus murmuravam: esse homem aí está sendo usado é pelo capeta, não por Deus. Nos evangelhos, a murmuração vai estar na boca de quem? Dos falsos profetas, dos homens ímpios e penitentes. Judas. Primeiro pecado da igreja primitiva: murmuração. Os crentes de origem helenística começaram a murmurar, se queixar de quê? Que as irmãs, as viúvas de origem
helênica, portanto dos gregos, convertidos, esse negócio todo, elas não estavam recebendo o mantimento, a ajuda como as demais viúvas judias, ou de origem judia. Primeiro pecado da igreja primitiva: murmuração. Murmuração é sempre vista como algo que vem para destruir, como algo que vem para dividir, como algo que vem para abalar a unidade. Então nós precisamos identificar a murmuração. O que se faz com o murmurador, pastor? Bem, com o murmurador a gente ensina. Murmurador é alguém que vai se queixar pelas costas de alguém, de outro. Por exemplo, um pai, uma mãe, um pastor, uma autoridade. E é o que se faz? Vem cá, irmão, ou amigo, ou filho, sei lá. Você está murmurando. Você não está concordando, então procure conversar, procure entender, mas não fique murmurando. Ao murmurador se deve confrontar. O que é que eu disse? Um murmurador precisa ser confrontado. Ou você quer que a paz, a unidade que existe naquele ambiente, seja no seu lar, no seu trabalho, na igreja, seja destruída? Você quer perder as bênçãos de Deus por causa das murmurações do meio do povo? O murmurador se confronta, irmão. Segundo, se o murmurador não aceitar o confronto, o murmurador se isola. Se isola. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a participar de comunidade nenhuma. Ninguém é obrigado a trabalhar numa empresa que ele não gosta. Ninguém é obrigado a estar numa igreja que ele não concorda. Ninguém é obrigado a estar num grupo que ele não aceita as regras. Ninguém é. Então, se a pessoa quer estar murmurando, ela precisa ser isolada. Eu já passei por várias fases dirigindo a igreja com a minha digníssima esposa. Nós já sofremos muito, mas nós nos alegramos muito. Eu lembro de uma fase na igreja lá da Aldeota que a gente estava passando, e aí tinha, meu irmão, é incrível como uns 4, 5 murmuradores acaba com a paz de toda a igreja. E aí tinha uns 2 casais, mais um irmão, se eu me lembro, mais ou menos isso, que vivia criticando, tudo que eu fazia era criticado, tudo que eu fazia era criticado. E aí o pastor tem também as suas fases difíceis no ministério. Eu passei por uma fase difícil, tipo assim, a igreja não estava mais avivada, aquele negócio todo. Aí o murmurador entrou, meu irmão, entrou com gosto, já murmurava antes, quando viu a oportunidade, porque o pastor perdeu a unção, é porque passou o tempo do pastor. O pastor é para estar pregando, aí ele está pregando, porque ele fica pregando e vem a outro pastor para cá. Irmão, você ouvir que você perdeu a unção dói, viu, irmão? O problema é que o murmurador, ele não fica se queixando para ele não, irmão. Ele se queixa com os ouvidos que gosta de ouvir. E com isso ele vai ensinando. Aí está o crente lá na igreja que está meia fria. Aí o crente não ora, ele não jejuma. A culpa é dele, né? Se ele não ora, não jejuma, se ele não lê a Bíblia, se ele não busca. Mas ele ouve de um murmurador dizendo assim: rapaz, o problema é o pastor, perdeu a unção. Aí ele mesmo, eu pensando que era eu. É mesmo. Vamos orar, né? Vamos lá na sede, vamos participar de com ele. Tá
para vir um pastor ungido e a gente ser cheio. Então o problema do murmurador é que ele não murmura para ele, não fica lá. É para os outros, vai se humano. E quando se murmura de uma direção, irmão, isso é tão sério, isso é tão sério. Vocês já pensaram, irmão, se quando eu botei aquela campanha de oração e jejum, na última semana, jejum e oração, todos os dias, tivesse um murmurador no nosso meio? Porque lembre-se, o murmurador não vai falar para quem está dando a direção, ele fala para outros. Ele fica atrás de apoio. É igual o difamador. Tu pensou? Vem cá. Ei, fulano. Primeiro começa nas tendas, né? Dentro de casa. Não, o pastor está exigindo demais. Não precisa disso não. Vamos jejuar não. Vamos orar não. Vamos só uns 2 dias para oração. Vamos jejuar só um dia? Não, jejuar não precisa disso não. Aí chega para o outro, que já conquistou a casa, chega para os amigos, os mais próximos da igreja. Rapaz, isso é demais, não precisa disso não. Irmão, a gente ia para lá, a gente até ia. E aquele povo que estava precisando receber, eles iam ficar de mãos estendidas, de boca aberta, atrás de receber. A gente já está seco, sem nada para compartilhar com eles. Porque o murmurador ia disseminar o seu veneno, ia instigar a nossa carne, porque a carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer ouvir o que vocês estão ouvindo, a carne não quer ler Bíblia, a carne não quer nada que seja de Deus. Nada que é espiritual, a carne quer. Então ouve uma pessoa, e assim, quando o murmurador é alguém de presença na igreja, é alguém, sabe, querido na igreja, na comunidade, aí que a desgraça é grande mesmo. Por isso nós precisamos cuidar, irmãos. Se afaste do murmurador que tem no teu trabalho. Coisa ruim é você chegar num ambiente, às vezes o funcionário, estou terminando, o funcionário chega bem motivado, passa não sei quanto tempo desempregado, ganha um emprego. Aí Jesus abriu a porta, ele orou, jejuou, participou até do clamor do meio-dia, irmão. Tem crente que só vem o clamor do meio-dia quando está desempregado. Eu não estou murmurando não, estou falando na cara, é verdade. Não é verdade não? Se empregou, mas que clamou do meu dia. Aí clamou do meu dia, oração e tal, não sei o quê. Aí chega no emprego, está todo motivado, glória, Jesus abriu a porta. Aí encosta nele um murmurador. Rapaz, aqui a gente trabalha muito e ganha pouco. Ei, o chefe até amanhã de pedir para a gente ficar um pouco mais tarde. É verdade, ele até paga as extras, mas compensa não. A empresa tem uns benefícios, mas não tem futuro essa empresa não. Tem gente assim ou não tem? Aí um novo convertido na empresa estava tudo empolgado, aí vai mufinando. Existe essa palavra? Não, estou inventando agora. Vai mufinando. Estava olhando, estava tudo tão lindo na empresa, começa a ficar tudo acinzentado, começa a ver defeito onde não tem. Aí o trabalho que começou prazeroso, cheio de alegria, torna-se um fardo. Se afaste do murmurador. O máximo que você pode fazer é tentar converter essa alma. Se não conseguir, se afaste dele. Se afaste dela. Na igreja, se chegar algum murmurador, irmão, por favor, me apresente ele, me apresente ela. Eu tenho uma escola bíblica para ele, mas eu vou tentar, irmão, sério, vou tentar resgatar essa alma, vou tentar tirar ela do fundo do poço, vou tentar tirar as amarras do
diabo que está envolvendo essa boca que era para glorificar a Deus, está servindo o diabo. Me apresente. Vou tentar ajudar essa vida, mas se eu não conseguir, fique de pé, vamos orar. Se não conseguir, tem uma oração aí do apóstolo Paulo que eu espero não precisar fazer. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 5, tem um versículo que eu esqueci. Estamos unidos, igreja. Unidos. E nós devemos continuar fortalecendo a nossa unidade. A nossa unidade é fortalecida quando nós olhamos um para os outros com respeito, com admiração. O que é que eu quero dizer com admiração? Olhe as virtudes do teu irmão crente. Ao invés de ficar olhando e caçando os defeitos, olhe as virtudes. Filhos, olhe as virtudes dos teus pais, respeite, admire os teus pais, filhos. Funcionário, olhe as virtudes dos teus patrões, chefes, coordenadores, essa turma aí. Olhe as virtudes, admire, respeite. Não se rebelie, não seja um murmurador. A bênção de Deus não vai chegar para você, mas seja alguém que fala bem, seja alguém que ama, seja alguém que admire e que respeite. Deus vai te honrar na terra, amém? Deus vai te honrar na terra, aleluia, glória a Deus. O pastor Josimar não é perfeito, assim como ninguém aqui é perfeito, mas ao invés de a gente estar buscando alguma coisa para ter com o que fortalecer as nossas queixas, as nossas murmurações, nós devemos repreender e olhar. Rapaz, o pastor Josimar é um homem de Deus, é chato estar falando isso de mim. Irmão Rosângela é uma mulher de Deus, evangelista é um homem de Deus. Ao invés de estar caçando os nossos defeitos, vamos caçar as nossas virtudes, amém? Vamos nos honrar uns aos outros, vamos nos amar com amor fraternal uns aos outros. É isso que fortalece a unidade. Aleluia, glória a Deus.